Como vão vocês? Deus abençoe aí o dia de vocês. Por aqui, pelas bandas de Minas Gerais, um pouquinho de frio. Aqui tá dando aí 15 graus, mas aqui já é frio. Mas vamos lá. Estou eu aqui de novo, com a minha missão aí de falar sobre Reúbe, principalmente chamar pessoas que entendem, né? Para falar de Reúbe, isso que é o principal. Querendo trazer para vocês um pouquinho da realidade de quem atua com Reúbe na prática. E hoje eu vou fazer aqui uma conexão Minas-Piauí. Eu chamei para bater um bate-papo aqui, para conversar comigo, a Camila, né? E aí a gente vai conversar aí sobre a questão da parte do trabalho social na Reurb. Deixa eu ver se ela já está por aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos em frente. Vamos lá. Eu sempre defendo que esse trabalho social é muito importante, né? Então gosto de ouvir um pouquinho sobre isso. Bom dia, Camila. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me ouvindo bem aí? Eu sim, você me ouve também? Tô te ouvindo bem. Estava falando aqui da conexão aqui, Minas-Piauí, né? Isso. A Então, vantagem aí da você, internet, né? A você aí gente. no friozinho e eu aqui no calor. Aí vocês não têm essas coisas, né? Frio vocês não Você sentem, não não, né? é isso, não. Nossa, mãe, não. Aqui hoje tá uns 15 graus, já dá pra sentir um friozinho. Tô até um pouquinho resfriado, mas vocês vão me entender aí. Camila, mas primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Você também está lá no grupo Conexão Reúbe, né? Um dia desse aí eu vi uma live sua, eu acho que você estava até falando que foi a primeira live que você fez e tal, achei legal, e aí por isso que eu resolvi te convidar aí para a gente bater um papo, né? Eu acho que eu, como acompanho aqui a Reúbe em todas as fases, né? Eu acho que, como eu brinco, o advogado tem que ser raiz, né? Tem que ter o pé no chão e participar de tudo. Eu acho muito importante de estar ali, lá na ponta mesmo, vendo, conhecendo a comunidade, conhecendo os moradores. E aí eu acho muito importante aí essa questão do trabalho social na REUB. Por isso que eu resolvi. Semana passada fiz uma live com a Adilana, né? Também Uhum. sobre a questão da assistência social. E hoje eu resolvi te chamar aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre regularização fundiária. Sou um aprendiz ainda, né? Estou começando aqui em Teresina, mas a gente já tem uma historiazinha aqui para contar. Temos alguns resultados aqui já no nosso município. Legal. Mas a gente está aprendendo todo dia, né? Eu falo que é o seguinte, né? Outro dia eu ouvi de um colega que cada reúbe é uma situação nova, parece que é uma empresa que ele está montando e tudo que se faz ali, né? É sempre uma novidade, né? E eu sempre brinco, outro dia me mandaram uma mensagem também com algumas dúvidas e tal. Aí ele falou assim, pô, você desculpa me te incomodar. Eu falei, pô, olha, dúvida é o que mais todo mundo tem, né? A gente vê lá no grupo, lá todo mundo, pessoas já mais experientes, né, do que eu, que falam lá sobre algumas dúvidas lá. Eu acho engraçado também, né? Interessante, na verdade, como que é, né? A gente às vezes tem uma dúvida, parece que é uma questão muito assim, não, talvez não vou perguntar porque vai parecer que sou inexperiente, mas quando você vê, tem um monte de pessoas com a mesma dúvida. É igual colégio, né? É a mesma coisa. Cada realidade que a gente intervém é uma realidade diferente. Eu que trabalho aqui pelo município, né, que são todas as áreas municipais, cada uma a gente encontra um imbróglio diferente aí para a gente tentar Exatamente. consertar. Para me apresentar aqui, já para a gente começar, já vamos entrar aqui no assunto. Não sei, né? A gente já conversou, mas para quem não me conhece, eu sou advogado atuante na área do direito imobiliário, né? E aproximadamente uns 3, 4 anos atrás, tive contato com a REUB através de uma aula de pós-graduação e dali comecei a me interessar. E como a gente sempre fala, né? A gente não escolhe a REUB, é a REUB que escolhe a gente, né? Várias vezes, eu jamais me imaginei trabalhando dessa forma, sabe? Eu nunca fui muito de ficar muito parado mesmo entre uma sala fechada, enfim. Mas aí eu comecei a atuar com o Reúbe, logo depois fiz uma parceria lá com a Sagaz, né? Uma empresa lá de Mato Grosso do Sul, do Sakai, e trouxemos a Sagaz aqui para Minas. E hoje estamos aí em vários municípios aqui de Minas, né? Através da qual a empresa ganha licitações e presta essa consultoria e trabalhando ali de ponto a ponto, sabe? Falando, vendo a Reúbe mesmo numa realidade próxima aqui no estado de Minas. Aí eu queria que você falasse um pouco, mas aí só para finalizar, então a minha experiência aqui é toda do outro lado do balcão, na parte de empreendedorismo, na parte do, né, a empresa que está trabalhando com a Reúbe, e aí se você aproveitando aí como você falou, né, que trabalha com a prefeitura, já para você se apresentar também, e lembrando que você está do outro lado do balcão, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu sou formada há 10 anos já, né? Sou assistente
social, sou servidora pública aqui do município há mais de 5 anos e caí de paraquedas realmente também na regularização fundiária. Né? Na verdade, eu sou servidora da política de assistência e da assistência social, né? E aí estou à disposição em uma empresa pública aqui em Teresina, que, na verdade, começou trabalhando com o programa Titula Brasil, que é um programa do governo federal, né, para a regularização dos assentamentos e glebas públicas em nome do INCRA e da União. E fui convidada para coordenar esse núcleo, queria trabalhar o Titula Brasil. Pouco tempo depois, isso em 2021, final de 2021, quando foi em 2022, em fevereiro, a empresa que eu trabalho abraçou a parte da regularização fundiária urbana aqui no município. E aí nós recebemos esse desafio de começar do zero a fazer regularização fundiária no município com mais de 800 mil habitantes, que nunca havia sido feita regularização fundiária aqui. Então foi um desafio muito grande, mas éramos eu e a doutora Thaís Rosal, que é advogada, que está à frente comigo aqui na coordenação, e a gente começou aí esse processo de fazer REURB aqui em Teresina. E assim, me senti muito, muito feliz e privilegiada por ter sido convidada enquanto assistente social e servidora pública municipal, porque a gente sabe que é muito difícil essa valorização, tanto do nosso trabalho como a gente enquanto servidor, porque normalmente essas áreas elas são ocupadas por cargos comissionados, indicações, né? Sim. Então, assim, para mim foi um privilégio muito grande poder imprimir esse olhar social à frente aqui da REURB do município de Teresina. E aí, em 2022, nós entregamos a primeira área regularizada com um marco histórico aqui para nosso município, né? Entregamos uma área regularizada com mais de 500 imóveis regularizados. E a partir de então, estamos aí desbravando a REURB aqui em Teresina. E eu sempre procuro enfatizar muito a importância do trabalho social na regularização fundiária, porque vai muito além do que as pessoas imaginam. Na maioria das vezes, as pessoas reduzem o trabalho social ao cadastro social e não é bem assim. Né? Tem muito mais coisa que a gente faz, e é isso que eu quero aproveitar para falar um pouquinho aqui também. Vamos falar. Que legal. E eu ia te fazer uma pergunta aí, mas você já me respondeu, né? Que então Teresina tem quase 1 milhão de habitantes. O trabalho não falta aí para você, né? Não, falta não. Aqui tem muita coisa para fazer. Só dentro das áreas municipais, a gente tem uma média de 320 núcleos e 98 mil imóveis irregulares. Olha só, que legal. E aí, né, a gente até começou a conversar isso ontem, mas a gente estava conversando também sobre isso, a questão da prefeitura que está fazendo o estudo, né? Não tem uma empresa particular, não houve uma licitação para fazer a REURB. A própria prefeitura que está cuidando disso, digamos assim. Tá tomando aí a um frente. diferencial aqui em Teresina, porque a gente vê poucos municípios tomando a iniciativa de fazer regularização fundiária nas áreas públicas. Né? Normalmente, os municípios eles abrem licitação realmente para a contratação de empresas, e aqui em Teresina não. A gente começou realmente a fazer esse trabalho do zero, a prefeitura usou os recursos que tinha, a gente foi contratando, montou uma equipe, a gente tem uma equipe com mais de 30 colaboradores. Não temos o ideal, mas a gente usa os recursos que tem e estamos conseguindo avançar. Dentro de 1 ano e meio, a gente já está atuando em 17 núcleos aqui em Teresina. A gente fizeram um avanço muito grande. Já entregamos 3. Em breve vamos estar entregando mais. A gente tem uma expectativa de cerca de 10 mil imóveis regularizados até o final desse ano. Que legal, porque isso a gente vê muito, né? Empresas aí, não só particulares, mas prefeituras, às vezes, que começam o procedimento de REURB, mas não termina, né? Infelizmente, isso acontece. Então, é o que a gente fala aqui, sempre entre nós que entende do assunto, o que importa são os números de entrega, né? Entregou a REURB e pronto. Porque REURB de balcão, de falar que faz, é muito fácil, né? E eu fico muito feliz que nós já estamos analisando projetos de regularização fundiária de particulares também, que estão montando e entregando para a gente, tem dado certo, tá? A gente está começando aí esse fluxo nas áreas. Empresas que vieram para chegaram aí na cidade, no município, para fazer regularização fundiária. Isso, que estão pegando áreas do Estado, áreas particulares, né? Sempre conseguem ali os clientes, e aí estão seguindo, algumas seguem a lei, outras não, porque como eu te falei ontem, né? Existe um provimento aqui, Ativa Piauí, que facilitou, de certa maneira, a entrega de registro de imóveis, o que nós não consideramos REURB, porque não tem passado pelo município,
o município não tem analisado o procedimento, tem sido através de sentença judicial. Então, assim, é um pouquinho complicado para a gente perde a mão aí no controle das áreas que estão sendo regularizadas aqui no município. É um debate muito forte aqui, mas algumas empresas estão apresentando já para a gente. A gente segue aí nesse debate porque a gente vê a REURB de maneira integral, né? A gente quer ver o trabalho social sendo feito, a urbanização da cidade, melhorias em todos esses núcleos que estão sendo regularizados, que vão realmente implicar na qualidade de vida dessas famílias, que vão possibilitar o acesso a essas políticas públicas que a gente fala, aos equipamentos públicos, né? Isso é possível quando a gente tem um controle para fazer de maneira integral a regularização, né? Não porque a gente tem que desmistificar essa ideia de que REURB é entrega de registro, né? De títulos. Infelizmente, eu acho que o problema, isso aí é uma questão de conscientização, é nacional, né? Porque a gente vê, nós, por exemplo, chegamos, quando eu digo nós, a empresa, né? Fomos regularizar um núcleo, e lá o que aconteceu? Aquele núcleo, na época, poderia se regularizar a fração, na verdade, não regularizar, escriturar, fazer a escritura da fração, né? Então, muitos moradores tinham aquela escritura daquela fração, porque era uma matrícula mãe, né, de uma fazenda, e na época vendia ali fração, 0, alguma coisa daquele percentual aí para a pessoa. Então, quando nós chegamos no núcleo, a primeira coisa que a gente teve que fazer é conscientizar essas pessoas, porque muitos não iam nas mobilizações que nós fazíamos, porque falavam assim, não, eu estou documentado, tudo certo. Ou alguns falavam, né, não, eu estou com papel lá do cartório, tem o carimbo lá do cartório. E, na verdade, é só um reconhecimento de firma, né? Então, acho que isso aí é uma questão nacional mesmo, que a gente tem sempre que conscientizar. E principalmente quando a gente chega no núcleo, dependendo da comunidade, enfim, daquele ambiente, do núcleo que a gente vai fazer, é importante conscientizar sobre isso também, né? E, além disso, ainda temos esse problema que nós sabemos de algumas empresas, vamos dizer assim, que às vezes quer fazer e não entrega, né, a coisa por completo, e isso tudo prejudica o nome da REURB, né? Eu acho que o que prejudica é o procedimento, né? Eu fico muito preocupada com a comercialização da REURB, porque quem não entende realmente tende a reduzir a uma simples entrega de documentos, porque só pensa no dinheiro mesmo, está contratando o cliente, mas não pensa no resultado de maneira complexa que é, né, a REURB. E, assim, a REURB ela tem espaço para muita gente, né? Ela abre espaço focado nas especificidades, tem as atuações no meio ambiente, social, urbanístico, jurídico. Então, é uma área que dá para você trabalhar, dá para ganhar dinheiro, mas dá para fazer bem feito também. Dá para fazer. Não, é o que a gente falou pela questão da entrega, né? Tem que entregar, né? Dá para fazer. A gente tem um amigo aqui que dá trabalho, mas é possível, né? Ele sempre fala essa frase. E eu sempre falo também que dá trabalho para fazer, mas se você tiver com as pessoas certas, bem acompanhado, a coisa realmente vai fluir, né? Vai acontecer. E assim, o que a gente percebe, e assim, o município é para ser parceiro. Nós aqui, pelo menos, nós temos sido um bom exemplo, eu acredito, porque nós somos convidados pelo Ministério Público para trabalhar a regularização fundiária no município inteiro. Então, nós temos um termo de colaboração em que a gente viaja o Piauí inteiro, divulgando a REURB, falando sobre todo o procedimento. E o que a gente percebe, Fernando, é que as pessoas, os beneficiários da população, estão muito mais inteirados da REURB do que os próprios gestores. Inclusive, a gente vê muitos profissionais participando, alguns funcionários públicos também, mas a participação dos gestores praticamente não acontece. Eu acho que eles não dão essa importância ainda, não têm esse conhecimento. E é por isso que eu acho que o que vai fazer a diferença, inclusive nesse próximo ano de eleição, é quem realmente comprar a ideia da REURB. Exatamente. Integralidade, porque as pessoas elas não são mais bestas, né? As pessoas já estão sabendo dos seus direitos. Eu acho que hoje com a internet, a informação hoje está muito mais pronta, né? Isso aí que você falou é interessante, né? Porque a gente já chegou também em situações que a gente foi na prefeitura e às vezes a prefeitura não tinha tanto conhecimento. E aí, quando eu cheguei lá para conversar com o presidente da associação do bairro, ele tinha, além de informação, ele tinha muitos documentos também já para passar, sabe? Para começar a REURB, enfim. Então, realmente, isso aí é importante. Eu acho que o conhecimento aí, principalmente da população, eu acho muito, muito bacana aí quando se envolve, por exemplo, né, o presidente de associação, o presidente de bairro, que já chega com a ideia já lá com os munícipes pronta para fazer isso.
Agora você falou um pouquinho aí, eu ia te confirmar essa questão. Eu acho muito importante, eu acho que em todas as fases da Reúba é importante, mas também, claro, né, puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, né, mas a questão do advogado. Aí você, como é que faz? Nessa mobilização ali, tem algum advogado acompanhando, por causa da questão de titulação? Como é que é? Como é que a gente faz aqui? Aqui a Uhum. gente, na coordenação a gente tem os setores, a gente tem um setor de nós criamos um método de trabalho, na verdade a gente começou do zero, como eu te falei. Às vezes a gente fica acompanhando muito como é que a RUB acontece nos outros estados, mas aqui para a gente adaptou uma maneira que tem dado certo, é um pouquinho diferente assim, na nossa realidade. Como a gente trabalha pelo município, a gente teve que definir setores específicos para trabalhar, cada um sabendo qual é a sua atribuição. Então, eu sou coordenadora aqui em geral do município, mas eu acompanho mais de perto o trabalho social, o trabalho operacional. Nós temos o setor jurídico, que trabalha com acompanhamento dos processos. A gente tem um sistema aqui na prefeitura que a gente recebe todos os processos e aí a gente repassa para a quem de competência. Temos o setor de análise e projetos, o setor operacional, que inclui o setor social, o jurídico, e a gente consegue fazer uma linha de produção, digamos assim. Então, enquanto o setor Legal. de projeto está trabalhando numa área, logo em seguida Todo ele já mundo está envolve, então, no procedimento, né? envolve todo mundo, mas assim, a gente consegue colocar atribuições específicas, né? Aqui, por exemplo, a gente definiu essa etapa social aqui em 10 fases, é, que é bastante interessante, porque aí eu acho que valoriza muito esse trabalho social, à medida que a gente consegue mostrar que inicialmente a gente participa de um planejamento, né? A gente faz um planejamento estratégico de como a gente vai atuar nessas áreas aqui do município. Nós temos o diagnóstico, né, que foi feito, a gente não tem muitos dados, mas a gente tem esse diagnóstico, que é onde mostra que a gente tem esses 320 áreas irregulares aqui, 98 mil. Aqui a zona rural é muito grande, a gente tem 120 núcleos É rurais mesmo? e o restante são urbanos, então cerca de 70 mil imóveis irregulares na zona urbana e o restante aí na zona rural. É bastante Então, imóvel para ser regularizado. trabalho que tem bastante aí, né? E aí a E gente faz esse planejamento, aí em seguida a gente escolhe o núcleo que a gente vai atuar, o requerimento de regularização fundiária é feito aqui na empresa, a gente faz uma visita técnica, nessa visita a gente já começa a perceber ali algumas particularidades do núcleo, depois tem a mobilização comunitária, que é onde a gente identifica as lideranças comunitárias, os presidentes de bairro, a gente sempre faz questão de fazer um trabalho assim, sem envolver política, a gente contacta todas as lideranças, às vezes um pastor da igreja, alguém que se considera isso eu ia liderança te ali. A gente perguntar também, a questão do envolvimento aí. Como é, a vantagem que aí, né, como município, está todo mundo já envolvido nessa questão, tenho certeza que vocês estão fazendo uma divulgação ampla, né? Acredito que rádio e televisão. Mas essa questão local também, ali naquele lugar onde vai ser feita a reúne, vocês também fazem uma mobilização específica com o presidente de bairro, alguma coisa nesse sentido? Sim, é de extrema importância. Sem eles a gente não consegue fazer. Porque, apesar de que Aham. a gente faça carro de som para fazer mobilização, tudo isso, mas a gente faz questão de que haja participação. Porque eu acho que é uma transformação na vida de todo mundo e sem a gente escutar os anseios daquela comunidade, sem a gente entender o que é que eles esperam da regularização, nós não conseguimos deixar claro para eles o que é que eles vão ter de direitos de acesso a partir dessa intervenção nossa. Então, a gente faz questão de estar perto da população, vamos até lá, identificamos essas lideranças, escutamos todo mundo, a gente conhece um pouquinho da história do núcleo, né, como foi que começou, e aí a gente Muitos faz essa núcleos mobilização. antigos, a maioria deles são muito A antigos, assim, maioria mais 30, de 40 20 anos. anos, mais de 20 anos, muitos núcleos antigos. E aí a gente marca uma audiência pública também. Essa audiência pública é realmente para ouvir a população e também para explicar como é feito o Esclarecer, procedimento de né? regularização fundiária. Aí a gente explica quais os documentos que as pessoas vão precisar, e aí eu estou sempre acompanhada da advogada também que trabalha aqui comigo, a doutora Thais, a gente está sempre lá explicando como é que eles fazem para ter acesso, o que é que vai torná-los aptos ou não, porque assim, existe uma diferença quando a gente faz a REUB pelo município, porque a área pública, a gente não tem um pouco mais de critério assim, para a gente entregar o registro de imóveis, né? Então, são mais Sim. critérios, a gente solicita mais informações,
Eu vejo, uma vez eu conversando com a Adilana, ela dizendo que lá, para pessoas que não moravam, mas que tinham título de posse, eles conseguiam entregar. Aqui a gente já não faz assim. Aqui a gente observa realmente quem está morando, porque a gente prioriza as pessoas que estão ocupando, porque é preciso. Porque muitas vezes as pessoas têm um imóvel em outro local, né, e tem aquele terreno ali parado, e aí quer receber o documento, e a gente está deixando de priorizar em área pública pessoas que realmente não têm nenhum lugar para morar. Então, a gente é um pouco mais criterioso, mas tem dado super certo. As pessoas têm entendido, porque a gente tem esse cuidado de ter esse momento, né, durante essa audiência pública, de explicar como é que funciona todo o procedimento, explicar como é que funciona através do município, e eles têm entendido e têm dado tudo certinho. E aí, em seguida, depois dessa audiência pública, a gente faz o cadastramento. E esse cadastro ele é feito de casa em casa. Nós temos um sistema aqui na empresa que a gente coloca no tabletzinho, então os cadastradores vão de casa em casa, a maioria dos cadastradores são assistentes sociais também. Legal, então vocês já vão informatizado, então, já joga tudo no tablet. Já tem um programa específico. Vai no tabletzinho, já pega todas as informações, a assinatura é a foto da pessoa segurando o seu documento, então não tem como a gente fazer essa identificação. A gente procura realmente deixar tudo bonitinho, assim, para não ter dúvida na hora de titular. A gente pega todos os documentos, digitaliza já ali na hora, então você não precisa pegar cópia de documento, e aí do sistema a gente consegue imprimir E vocês estão fazendo um trabalho assim, só para o tipo de cadastramento que vocês estão fazendo, né? Aquele mais profundo, digamos assim, mais completo, né? Que você também vê sobre os moradores, para fazer algum trabalho também posterior, algum trabalho social, por exemplo, naquele núcleo lá tal, tem 4 pessoas que moram naquela casa, talvez é alguém que precisa de uma atenção especial, são 2 idosos, vocês também fazem essa pesquisa mais profunda para depois usar esses dados também para trazer alguma política pública ali? Eu acho que quando a gente trabalha pelo município, ainda mais com assistente social, na frente tem que ter, a gente tem já é assim, né, de prática, né? Eu acho que é o diferencial, porque a gente faz a qualificação das famílias e faz a qualificação dos imóveis, né? Então, a gente consegue perceber se aquela família ali tem acesso à energia elétrica, a transporte público. A gente percebe se tem alguma pessoa com deficiência, se recebe ou não algum tipo de benefício. Um diagnóstico mesmo, né? Um diagnóstico. A gente faz um trabalho bem completo nesse cadastro. E o que eu considero realmente um diferencial aqui da gente é que, além do cadastro, a gente faz esse diagnóstico. Com esses dados que a gente obtém no cadastro, a gente faz um diagnóstico social e a gente tem a possibilidade de trabalhar de maneira intersetorial com os outros órgãos aqui da prefeitura. Então, a gente consegue passar para a Secretaria de Saúde informação de que tem mais idosos, que tem mais pessoas com deficiência, que tem muitas pessoas com problemas de diabetes naquela área. Isso. Então, a Secretaria de Saúde ela tem condição de intervir naquela área ali de maneira a atender problemas específicos que estão sendo mostrados ali. Então, não só na saúde, mas na educação, no transporte público também. Às vezes tem uma área em que não passa ônibus, a gente sabe que o acesso é mais difícil, então a gente consegue socializar com os outros órgãos da prefeitura para que eles possam intervir ali dentro de maneira a beneficiar aquela comunidade. Então, a gente realmente vê a REUB como uma possibilidade do poder público estar ali entrando dentro da casa de cada munícipe, né, de cada morador, identificando aquela realidade de uma maneira muito, muito clara, muito, como é que eu posso dizer, a realidade, né, que a gente está mostrando aqui. Quando, de outra maneira, o poder público, se não através da REUB, vai entrar na casa de cada um dos moradores e conseguir essas informações específicas para poder intervir ali naquela área de uma maneira que a gente sabe que vai ser acertada, porque aquela dali é a realidade. Exatamente. O que a gente sempre fala é isso, né? Que eu sempre levanto essa bandeira aí, que REUB não é só titular, né? Não é só entregar um papel e virar as costas, né? A gente fala que a lei fala sobre isso, né? Mas infelizmente a gente tem de tudo aí que a gente vê. Mas nós, até que aqui em Minas, né, os lugares, os núcleos que nós estamos atuando, a gente vê que realmente a coisa está acontecendo, sabe? Nós estamos trabalhando numa cidade aqui próximo de Belo Horizonte e lá a gente acompanhou tudo isso. Quando eu fui lá na audiência pública, eu lembro que eu cheguei com o carro todo sujo, estava
sabe, o chão estava quase ali, tinha ruas quase intransitáveis ali, e aí a gente já viu uma melhoria naquele núcleo ali, começou a chegar água potável para os moradores, depois, logo depois veio a questão do calçamento, agora eles estão lá na fase também colocando iluminação pública, e é muito bacana quando você vê a REURB realmente acontecendo, né? Trazendo uma mudança para a realidade daqueles moradores ali de fato, né? Acompanhando não só a titulação, mas trazendo dignidade mesmo para aqueles moradores. E aí A gente, vocês, nesse a caso, gente eu acho faz que um por você. projeto, a gente faz também um projeto social e também tem nesse projeto um trabalho socioeducativo. Porque a Legal. gente sabe que para a gente conseguir a cidade que a gente quer, a gente precisa manter aquilo que a gente consegue, né? Que não é fácil. Então, é realmente um trabalho bem completo que a gente procura fazer, escutando a população, identificando aquela realidade socioespacial, projetando o que a gente quer que eles esperam, o que a gente também considera que é melhor para eles, e dando os devidos encaminhamentos para que aquilo realmente aconteça. Eu acho que é uma oportunidade única para a gente ver o trabalho fluindo, a coisa acontecendo dentro do município. E eu, enquanto servidora pública, tenho esse compromisso, né, com o público. Então, a gente está aqui realmente para procurar deixar um legado assim, dentro do trabalho social aqui no município, porque a gente sabe que vai impactar diretamente e indiretamente a vida dessas famílias. A gente sabe que quando a gente tem acesso a direitos, a gente tem acesso à dignidade, a gente tem acesso à qualidade de vida, a gente tem acesso, inclusive, a melhorias econômicas também, porque a gente sabe que a gente está falando ali com um ativo financeiro, que é um imóvel, né? De um ativo financeiro, que é um Exatamente. imóvel. Então, a gente procura, inclusive, passar para toda a comunidade conhecimento acerca disso, para que eles saibam que o que está acontecendo ali não é pouco, não é pequeno. Tenham consciência disso, né? E lá, então, nesses núcleos, inclusive o que vocês já fizeram, também teve esse acompanhamento. E outra coisa que eu ia te perguntar, que eu achei interessante, porque você falou que são vários setores envolvidos, né? Então, realmente, houve um interesse do gestor público, né? Aí, não sei, enfim, ser prefeito ou prefeito. Mas o fato é que eu ia te perguntar a respeito disso, se ele tinha algum conhecimento já, como que isso chegou aí para vocês, de atuar de forma tão contundente aí para ter um resultado tão interessante, né? Já veio uma questão mesmo do próprio gestor público, né? Ou a gestora, enfim, com essa mentalidade, né? Como é que foi isso aí? Que eu achei muito bacana porque o envolvimento é muito grande aí. E Na e o trabalho verdade, também. na verdade o presidente aqui da empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, que coordena a parte de regularização fundiária, ele é um advogado, ele é um cara assim, à frente do tempo dele, e ele é filho do prefeito. Então, de certa maneira, a gente Entendi. tem essa facilidade, porque como ele é filho do prefeito, e ele é um cara jovem, assim, bem atuante, porque o nosso prefeito ele já é um senhor de idade, mas ele realmente tem esse olhar para o social, e aí por essa facilidade de ter alguém próximo a ele também, né, que mostra a importância dos impactos da REUB, fez com que a gente tivesse essa facilidade também de trabalhar a REUB aqui no município. Então, desde o princípio, a gente sempre viu como um diferencial, né? E se a ideia é trabalhar para ver o município se desenvolvendo, as pessoas tendo acesso a seus direitos, acho que nada melhor do que abraçar a REUB toda a sua integralidade aí, e a gente tem conseguido avançar por conta disso. E, como eu te falei, a gente tem sido exemplo, né, para os outros municípios aqui também, porque a gente já tem resultados, e aí a gente tem viajado para o Piauí, falado um pouquinho da nossa experiência, aberto portas também É um case para tirar de dúvidas. sucesso, né? Tem que levar para o povo, para os outros Eu municípios, né? fico muito feliz assim, de fazer parte de tudo isso. E você já tem, assim, essa, por exemplo, que vocês fizeram, acho que foi ano passado que você titulou, né? Enfim. Mas o resultado realmente você já tem aí números e acompanham que realmente essa é o que a gente sempre fala, né? Eu sempre brinco e digo uma frase, na verdade, que REUB transforma vidas, né? E aí você já tem aí esses números, assim, já acompanham que realmente ali houve a melhoria naquela comunidade, naquele núcleo, isso realmente aconteceu, porque como você está falando aí, um trabalho muito bem feito, com certeza os resultados já estão aparecendo, né? A gente tem aqui um projeto de, após um ano de entrega de cada área, a gente fazer um estudo sobre os impactos que foram causados por regularização fundiária. Mas, Fernanda, a gente não tem muita perna
sabe? Assim, para acompanhar. Então, assim, é bem difícil a gente fazer tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, porque, como você sabe, os recursos são escassos, a equipe é pequena, a gente tem trabalhado assim, para entregar o máximo possível desse trabalho assim, de maneira completa. Nós não conseguimos ainda voltar nessa primeira área que a gente pegou no ano passado, mas está no projeto, a gente faz esse acompanhamento, a gente continua aqui se organizando. Inclusive, agora a gente está esperando aumentar um pouquinho aqui a equipe para ver se a gente consegue ter perna, porque a gente faz questão de ter esses resultados, de fazer esses estudos para mostrar realmente esse impacto, até para não deixar a REURB morrer nas gestões seguintes, porque a gente precisa mostrar realmente esse diferencial, porque a gente fica muito preocupado, né? Hoje eu estou aqui, eu sou servidora pública, mas eu estou à disposição, sou de outra secretaria. Quando eu sair, eu não sei quem é que vai entrar, então eu quero deixar um trabalho realmente para mostrar essa diferença. Legado, né? Deixar um legado, porque o que a gente quer é ver a coisa acontecendo, né? Dando continuidade, porque a gente sabe que todo mundo ganha, né? Ninguém perde com a regularização. Legal. E você falou outra coisa interessante aí também. Eu tenho feito, que o nosso trabalho, eu acho que quem lida com REURB, o principal é ter consciência disso, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização, de mobilizar outros profissionais e fazer principalmente com que as outras pessoas entendam, né? Em relação a esse procedimento, né? Em questão da lei federal e a REURB, enfim. E aí o que eu tenho feito aqui, além desse trabalho aqui também das lives, a gente sempre procurar tocar aí outros profissionais que ainda não atuam, que queiram atuar, né? E eu sempre falo atuar de forma competente, né? Não é para entrar fazendo besteira, tem como fazer certo. E outra coisa que eu tenho feito aqui também, que eu já ajudei a organizar aí alguns eventos, né? E com isso eu chamo alguns colegas para fazer ciclos de palestras, enfim. Inclusive a ideia depois é levar isso para outras cidades aqui de Minas, né? Outras regiões. Quem achar que tem alguma cidade interessante aqui em Minas, pode marcar aí, comentar aí que a gente vai para lá. Mas, enfim, não só em Minas, né? Onde precisar, a gente vai lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí que você falou, que parece que está fazendo um trabalho também semelhante, né? Divulgando aí em outras cidades o exemplo que deu certo. Mas só que aí, como você falou, é uma parceria com o Ministério Público, né? Já emendando aqui a pergunta, isso tem dado resultado? Você vê que alguns municípios que você visitou se sentiu interessado em promover a REURB lá no município? Sabe que até me entristece assim, um pouco, porque a gente tem dado resultado que nós temos sido procurados. Sim. Uhum. Mas a gente sabe que os municípios eles dependem dos gestores. E como a gente tem feito essas divulgações, não tem tido participação dos gestores, eles ainda têm essa dificuldade de entender, né, como é que funciona direitinho, mesmo que esteja ali um assessor, alguém passando, aí eles ficam esperando muito uma coisa de cima para baixo, né, para acontecer. Então, eu tenho sido eu fiz esse Instagram, inclusive, porque eu tenho sido muito procurada por assistentes sociais, pessoas que têm tido algumas dúvidas, estão começando a atuar nos seus municípios e não sabem por onde começar. Então, eu me coloquei à disposição para trabalhar com assessoria, com consultoria também. Então, eu já tenho um trabalho também aqui todo organizado para qualquer outro município que precise de uma assessoria ou consultoria nessa área social, não só no social, como a nossa equipe toda aqui também do jurídico, da parte de topografia, para dar essa assistência realmente aos municípios, porque a gente tem prazer realmente de ver a REURB acontecendo. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas ainda estão muito esperando, sabe? Esperando, tem toda aquela questão dos recursos. Mas aí de onde é que eu vou tirar recursos para isso? Mesmo agora com Minha Casa Minha Vida, né? Com algumas mudanças aí que têm acontecido, as pessoas talvez comecem a buscar um pouco mais e fazer acontecer. Porque a gente tem só tido conversas, mas ainda não tem acontecido muito aqui nos municípios, senão eles abrindo portas para que as empresas entrem para tentar realmente vender a REURB de maneira individual, não contemplando o lucro como um todo. Né? Uhum. Legal. O negócio aqui tá animado. Meus dogs aqui estão movimentando aqui. Deve estar dando para ouvir aí, né? Que eu estou aqui bem perto da rua aqui. Mas vamos lá, vamos ver. Estava fazendo barulho essa hora, mas estou aqui no trabalho. Não, geralmente eu faço aqui onde eu estou no escritório, que é mais próximo à rua, né? Aí quando passa o pessoal ali, aí vai. Os cachorros aqui dão sinal. A minha campainha são os cachorros. Mas olha só, outra coisa também, essa questão de que a gente estava
falando, né, em relação a essa questão do Estado, como que está sendo uma mobilização. Você vê alguma diferença desde aquela época que você falou que começou com isso aí em Teresina, né? E não querendo ser repetitivo aqui, mas só para a gente entender, você enxerga que isso vai ter o Estado, enfim, né, está se mobilizando de alguma forma? Porque você falou que teve uma questão aí do Tribunal de Justiça, né, para fomentar, né, essa questão da REURB, né, inclusive um provimento. E, além disso, também você falou que o Ministério Público, né, acompanha você aí em algumas visitas, mas um panorama, assim, para a gente ter uma noção aí, o que você acha em relação ao Estado, né, em relação à REURB? O Ministério Público ele tem chamado os municípios para fazer a regularização fundiária e, além de chamar, eles têm proporcionado essa capacitação, né? Através desse tempo de colaboração que eles têm com a capital de Teresina, que a gente tem viajado e passado um pouquinho dessa experiência, mostra como é que é feito todo o procedimento. Então, eles estão acompanhando. Eu acredito que eles estão dando um tempo, sabe, para ver como é que os gestores vão reagir a esse chamamento, a essa capacitação. Acho que tem um prazo para isso. Mas existe realmente esse provimento do Tribunal de Justiça, o programa regularizado, em que agora tem facilitado um pouco também a emissão dos registros, porque abriu para todos os advogados se cadastrarem, né? Podem estar vendendo o seu trabalho Interessante essa iniciativa. e conseguindo emitir os registros através desse sistema que eles implantaram lá no Tribunal de Justiça. E facilita, né? Porque os cartórios, eles recebem uma sentença do juiz e aí tem um prazo para emitir, então não tem como se recusar. De toda maneira, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, né? Porque é aquela coisa, se chega qualquer pessoa e consegue emitir um registro por um provimento, por um sistema, eu acho que tira um pouco a característica da REURB e tira o papel do município também, né, que é de estar fazendo essa análise e esse acompanhamento da regularização fundiária nessas áreas aqui do município. Então, assim, é um assunto bem complexo. Acho que pode ficar até para outra live para a gente discutir. Vou te apresentar a doutora Thaís, para conversar com ela. Ela é Vamos, muito. sim. No jurídico, ela não tem ninguém que seja Não, melhor que legal. ela aqui em nossa Gosto de região, conversar não. com os profissionais aí. Vamos ver, quem sabe a gente chama ela para uma live também. Vamos bater Ela um é papo muito, aí. ela é muito E bacana. E aí, assim, o que eu vejo de expectativa aqui na REUB aqui no Piauí é o seguinte, quem vai, no ano que vem, como eu falei, vai ter eleições, eu acho que quem vai ganhar a frente aí são esses gestores com mais cabeça aberta, que realmente vão estar procurando entender, difundir, abraçar a regularização fundiária nos seus municípios, abrindo espaço para as diversas atuações profissionais, para as empresas também, porque a gente sabe que hoje os municípios não têm pé. Aqui em Teresina, realmente, a gente tem essa dificuldade, então, assim, eu sou super a favor das licitações, eu acho que eu só sou contra as empresas que não abraçam a REURB, né, de maneira não integral, que entreguem simplesmente estão ali produtos de qualidade, né? não Até disso, entregam né? produtos de qualidade, que não cheguem, que não tenham essa expectativa de realmente de desenvolvimento das cidades, de maneira, enfim. E eu quero como eu falei, que eu fico preocupada com a comercialização da REURB, né? Mas eu acho que eu sou super a favor dos municípios estarem abrindo portas, de estarem proporcionando esses benefícios para as suas cidades, né? E entendendo realmente como é que funciona. Então, eu acho que quem vai tomar a frente quem vai realmente abraçar e tem esse conhecimento acerca da regularização fundiária. Eu acho que, inclusive, hoje, enquanto política social, o grande diferencial inclusive nas eleições, eu acho que vai ser a REURB. Aqui está muito forte. Assim, o pessoal tem realmente requerido muito. Aqui a gente tem um protocolo que as comunidades podem fazer de requerer aqui. Não para, sabe? Toda hora, e quando é que vai ser a minha? E a gente não tem perna, porque a gente não consegue trabalhar mais do que 20 números ao mesmo tempo no ano. Tem um limite, E isso né? já assim, com uma vantagem muito grande, porque a gente criou essa linha de produção, como eu te falei, a gente se organizou aqui direitinho. É pouca gente. Cada área que a gente pega aqui 500, 400 famílias, então são áreas grandes. Muita coisa. É um trabalho assim, que a gente demora o quê? 40 dias mais ou menos só para fazer o cadastramento. Ainda tem as outras etapas, você sabe, serviço público, uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem, uma hora o drone está aqui, outra hora o drone está em outro setor, uma hora a gente tem um carro disponível, outra hora não tem, para fazer o cadastramento a gente precisa da Guarda Municipal
depende de uma coisinha ou de outra ali. Às vezes falta, atrasa um pouco, mas a gente tem que conseguir fazer. A gente não está aqui para reclamar, não, a gente está aqui para procurar solução. Legal, fico muito feliz aí, principalmente como eu até te perguntei aqui, né, como que o gestor público trouxe isso, né, para aquele município, e principalmente do envolvimento de vocês aí, porque a gente tem noção, né, fazer REUB não é fácil, né, realmente envolve muitos profissionais, então tem que estar todo mundo muito alinhado. Eu imagino aí na iniciativa pública, né, que isso é um pouco mais complicado. Então, quando a gente vê isso acontecendo aí, vocês estão realmente de parabéns aí. O que eu vejo também aqui na região aqui em Minas, né, houve um envolvimento do governo a nível estadual, né, houve uma licitação há algum tempo atrás, que uma empresa está fazendo em várias áreas que eram do estado, né, mas o que eu percebo também é que está tendo muitas licitações, muitos municípios, sabe, que estão acontecendo aí licitações em relação à REURB. Nós temos aqui em Minas 853 municípios, então temos bastante coisa para fazer, né? Eu já vi aqui municípios que foram 100% regularizados através de REURB, e a gente, aquele número mágico aí que todo mundo fala, né, que na verdade é um dado até do MDR na época, que mais de 50% dos imóveis são irregulares no país, né? E eu acredito que aqui em Minas, em outros municípios também, mas falando daqui, que tem com certeza municípios aí que são 100% irregulares. Então é importante mesmo o pessoal tomar conhecimento, abrir também para iniciativa privada, porque isso traz, né, o empreendedor, quem quer empreender em REUB, ele traz ali uma transformação também para aqueles, não só para aqueles moradores, mas também a empresa dá emprego, né? Mobiliza ali vários profissionais em todas as áreas, assistentes sociais, advogados, engenheiros, topógrafos e arquiteto, enfim, os demais aí. Então isso traz uma mobilidade muito grande. Eu Tava vejo com bons olhos. a gente sempre conversa aqui, eu e a Thaís, a gente sempre fala, a gente tem um sonho assim, de ver a primeira cidade do Nordeste regularizada. E a gente queria muito participar disso, Uhum. porque a gente tem realmente muito prazer em trabalhar com regularização fundiária. E a gente sabe que consegue, né? Então a gente já tem um trabalho feito, a gente sabe que apesar de que cada área tem uma situação diferente, mas a gente consegue buscar essas soluções, dá para fazer. E a gente tenta realmente mobilizar aqui de todas as maneiras os municípios para que eles possam estar levando a REURB a sério, porque o Piauí tem muito a se desenvolver. E assim, eu quero muito sempre fortalecer o trabalho social na REURB. Eu acho que nós, enquanto assistentes sociais, aqui temos o domínio de todas as habilidades necessárias para intervir com a comunidade, para fazer esse trabalho que além de ser um trabalho interventivo, é um trabalho também propositivo, né? A gente não trabalha só com execução, a gente também trabalha com projeto social, a gente trabalha com esse levantamento de dados, com diagnóstico, com análise, e também com o trabalho socioeducativo. E eu acho interessante porque se a gente não tiver essa segurança de intervir junto à comunidade, a gente não consegue criar esse elo, né, essa participação deles mais atuante, que é muito importante durante todo o procedimento. Legal. Outra coisa que eu ia te perguntar, a questão do cartório aí, como é que vocês estão bem alinhados aí? Eles também interessados? Estão recebendo, né, bem? Acredito que você também deve ter aliado a questão dos procedimentos, né, a prefeitura, para o que vai enviar para eles, né? Eles também estão aí juntos com vocês nessa batalha aí. A gente tem uma aproximação aqui legal com a corregedoria, com os cartórios, a gente sempre tenta, antes de enviar uma área para eles, a gente vai até eles, até para eles se prepararem, que a gente sabe que também os cartórios não estão preparados com o pessoal, né, para estar fazendo esse trabalho, porque pesa muito para eles. Chegar lá, 200, 400, 600 registros, 2, 3 áreas para eles fazerem, sem eles estarem com o pessoal, sem eles estarem com esse preparo, a gente sabe que tem uma dificuldadezinha. Mas, graças a Deus, a gente tem tido um bom relacionamento com eles, tem dado tudo certo por aqui. Legal. Agora, falaram aí para deixar a live salva, vai ficar salva, viu? No meu perfil e no da Camila também, vou mandar para ela. Agora, outra coisa também que eu ia te pedir. Agora, para a gente ter uma linha assim que a gente já atua, né, normalmente, as empresas, enfim. Mas o que você espera, por exemplo, de uma empresa que está trabalhando no município, né, de informações básicas aí? O que você pode deixar para a gente, por exemplo? Não sei se seria o nome, né, umas dicas, né? Mas, enfim, essa questão da mobilização, esse passo a passo. Porque normalmente a gente faz essa mobilização
naquele núcleo, né? Tenta trazer pessoas quanto mais ali em relação a isso. Mas só você falar um pouquinho aí, o que que você espera que uma empresa leve para vocês aí de informação nessa parte social, né? O que você acha Fernando, interessante? aqui em Teresina, a gente sempre, a gente tem conversado com algumas empresas que já chegaram a apresentar projetos para a gente não pede nada mais do que a letra da lei. A gente só pede que as pessoas sigam a lei É e o que que a eu gente falo. Se percebe. fizer o básico bem feito, já está muito bom, né? E assim, sobre a questão do trabalho social em si, eu acho que vocês precisam ter, vocês, empresas, precisam ter credibilidade com a população, né? E para isso, nada melhor do que uma parceria com o município, né? Nada melhor do que mostrar que vocês estão aliados, estão comprometidos em seguir a lei municipal, em apresentar as peças técnicas que realmente são solicitadas, que a gente não pede mais do que a lei pede, né? E, e é isso, dá para trabalhar em parceria, dá para ter esse aval, para ter essa credibilidade, né, quando forem entrar nessas áreas. A gente está ali para colaborar, mas eu acho realmente muito importante que seja feito um trabalho participativo, sempre com a comunidade, né, ouvindo e mostrando os benefícios que eles vão ter. E a gente está aqui sempre para colaborar. Qualquer empresa que venha aqui para a Teresina, que tenha, que queira fazer reúne, que queira contar com a nossa colaboração, nós estamos aqui a postos, tá? Tanto no trabalho social como no que precisar. Legal. É, o que eu sempre falo, né, e aconselho para quem vai começar também a atuar com REURB, enfim, né, eu sempre aconselho aos profissionais, a primeira coisa que eu sempre falo, o dono da bola e o dono do jogo é a prefeitura. Então, o profissional tem que se aproximar da prefeitura, principalmente em relação aos procedimentos, o que que a prefeitura espera, se tem alguma coisa em especial ali, em específico, às vezes uma coisa simples, né, como, por exemplo, mandar um arquivo em Word, por exemplo, né, eu acho que tudo isso é muito importante, aquele alinhamento ali, desde do básico, claro, né? Como a gente falou aqui, né? Quem se fizer o básico bem feito já está fazendo muita coisa, né? Se seguir a lei. Mas às vezes são procedimentos que podem facilitar, né? Também essa aproximação com o cartório, nós temos um município que estamos fazendo aí a REURB, né? Lá foi licitação, então a prefeitura estava bem alinhada, mas mesmo assim nós fizemos reuniões ali para um alinhamento em relação aos procedimentos, a qual às vezes a prefeitura tem uma prioridade, né? Em determinado núcleo de fazer ali a REURB acontecer de forma mais efetiva. Outra coisa também importante, nós visitamos aí em relação aos cartórios, né? Porque, por exemplo, teve um outro município que nós pegamos quatro áreas, né? Para fazer REURB. E aí, quando a gente foi no cartório, nós pedimos que, como a gente também ia fazer por fase ali, no sentido de cada vez ia fazer um núcleo diferente, né? Nós também fomos no cartório e explicamos para a prioridade nossa. Falou, olha, esse aqui a gente quer primeiro, depois a gente vai para o outro, e aí foi até interessante, porque logo quando eu cheguei lá para ter essa conversa, ela falou que a outra empresa, nesse determinado município, foi um credenciamento, e tinham duas empresas, nós e mais uma. E a outra empresa pediu as quatro áreas de uma vez. E um cartório pequeno, né? Uma cidade pequena, serventia ali com três, quatro servidores. Então, assim, ela falou, olha, eu tive que parar o meu cartório aqui para fazer isso. E aí complicou muito a situação dela, porque a questão de mão de obra e dos outros serviços normais, né? E a empresa não chegou a conversar lá, ela até ficou muito satisfeita, se prontificou a me atender, né? Deu até o número do WhatsApp dela também, eu sempre falo em relação quando precisa de alguma coisa, porque realmente ela gostou dessa iniciativa. Então, eu sempre falo, aproximar da prefeitura, ver a questão procedimental, se tem alguma coisa especial, aproximar ali de quem vai dos servidores que vai trabalhar diretamente, né? Porque para a REURB acontecer, e principalmente de forma rápida, que a gente sabe que não é rápido, mas a gente pode facilitar algumas coisas, e são essas pedrinhas assim no meio do caminho que pode atrapalhar ainda mais, né? Eu me Então lembro, sempre falo isso. a semana passada, como eu te falei, a gente aderiu a esse programa do Tribunal de Justiça, né? E a gente protocolou uma área, e aí eles ficaram de entregar, emitiram a sentença e ficaram de entregar em 3 dias. E aí a gente foi para o lançamento do programa, mobilizamos a comunidade inteira. Chegamos lá, simplesmente tínhamos sido emitidos 10 registros, dos 130 e poucos que a gente tinha enviado. E aí a gente vê isso acontecendo, por quê? Porque não existe essa comunicação, a gente tem que entender a capacidade dos cartões, né? Então imagina a gente alugar ônibus, levar 130 pessoas, chegar lá receber 10 registros. É É complicado. muita coisa. E diferente, por exemplo, de
uma outra área que a gente estava fazendo aqui diretamente com o cartório, né, sem utilizar desse sistema lá do Tribunal de Justiça, em que a gente enviou, e nessa comunicação ela falou, olha, Camila, para a data do evento de vocês de entrega, a gente só vai conseguir entregar X quadros. 3 quadros não vão conseguir ser entregues. Então, a gente já foi para a comunidade falando, olha, vocês não vão receber, mas na próxima semana, esses 3 quadros que não receberam, a gente vai ligar em particular para cada um, vai entregar lá na área de vocês, não se preocupe. Então, assim, a gente consegue, tudo quando tem esse diálogo, essa aproximação, a gente consegue dirimir problemas que podem estar aparecendo. E a maior dificuldade que a gente tem tido assim, para fazer a REURB em Teresina, com outras, através de outras empresas aqui que venham protocolar, é realmente essa falta de comunicação, essa falta de entendimento de como a lei municipal funciona, do que a gente requer. E aí, quando as pessoas se recusam a fazer do jeito que a lei pede, que é o jeito que a gente pede também, é onde a gente encontra essas dificuldades. Mas, se não, dá tudo certo. Aqui a gente estamos todos disponíveis aqui a colaborar. A gente sempre conversa, né, com às vezes servidores, né, de prefeitura e tudo, e tem empresas às vezes que querem reinventar a roda, né? Não tem muito o que fazer, é seguir a lei. Nós temos a parte procedimental no decreto também, então não tem o que fora daquilo ali o que fazer, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, empresas que sejam trabalhando para particulares ou até para prefeituras que ganham licitação, que a coisa realmente não anda. E a gente vê que muita coisa disso é em relação ao desconhecimento da lei. Falta realmente ali, pelo menos, uma leitura básica para que possam entender como que funciona a lei e depois disso não querer chegar, por exemplo, às vezes, eu tenho colegas, né, que trabalham em prefeitura e a gente conversa, às vezes a empresa reclama, o procedimento não anda aqui, eu protocolei aqui, tem 2, 3 meses e a coisa não acontece. Mas, infelizmente, entra com requerimento também completamente às avessas, né, uma coisa realmente, tem coisa aí que eu já vi surreais, sabe, que a gente vê por aí. Então, A acho galera eu quer falo ganhar muito. dinheiro, de todo jeito. Está havendo muita demanda e aí quer entrar para ganhar dinheiro. Mas, às vezes, Exatamente. nem todo mundo faz. Os números da REURB são fascinantes, né? Porque quando você fala de regularizar 100, 200, 1.000 imóveis, né? Dependendo da situação, geralmente as empresas vê ali um número muito importante. O que eu estou vendo também é uma outra situação, pelo menos aqui em Minas, né? É algumas empresas grandes, empresas, por exemplo, de engenharia, que não eram especificamente regularização fundiária, né? Também começando a fazer REURB, pegando grandes licitações e não estão conseguindo fazer. E aí começa a contratar outras empresas menores para fazer determinados pontos. Por exemplo, contratar a empresa menor para fazer a parte de assistente social, contrata um advogado que faz uma parceria em relação à questão do estudo dominial, né? Ou Pulveriza o ali de trabalho. engenharia. Aí vai fatiando o trabalho ali, sabe? Menos mal, porque pelo menos essa empresa procura um profissional capacitado. Mas também já vemos empresas, eu cheguei em prefeituras que a prefeitura falou, olha, a gente está com um problema sério, uma empresa está travada aqui, a coisa não funciona, porque não tem profissional, eles não entendem, a gente parece que, até brincou, falou, parece que a gente está falando outra língua, né? Infelizmente, isso também é uma realidade. E eu sempre falo, né? A gente vê essa dificuldade hoje em dia assim, de mão de obra qualificada para trabalhar com REURB. Eu te falo porque a gente, quando foi montando a equipe aqui da prefeitura, a gente foi procurando assistente social, engenheiro agrimensor, e assim, as pessoas. E a gente tinha dificuldade de encontrar pessoas que tinham esse conhecimento. Inclusive na área do direito também, porque é uma área muito Sim. específica. Né? As pessoas realmente têm que se debruçar sobre a regularização para poder entender como é que funciona. E a gente vê hoje muita gente, até um monte de empresa aí colocando cursos à venda de regularização fundiária, eu pensando, mas Deus, é tanto curso de regularização, será que eles não estão fazendo REURB mesmo? Será que eles sabem fazer na prática ou é só a teoria? Exatamente. É como em outras áreas também, então os revolveiros de palcos, né? Infelizmente, a gente vê muita gente aí que conversa e que quando a gente vai ver na prática realmente não sabe fazer a coisa acontecer, né? E é o que eu falo que isso é de forma prejudicial para a REURB em si. O que eu estou vendo é que, assim, o próprio mercado vai selecionando também, sabe? Porque o próprio Estado, assim, a gente tem lá o grupo lá, o Conexão REURB, a gente sempre está em contato com outros profissionais, e é até engraçado, né? Às vezes tem uma licitação, por exemplo, que algum colega está participando, e aí uma empresa diferente ganha, né? Nós fomos numa situação dessa. E dificilmente a gente vê uma empresa nova ali que vai ganhar uma licitação, ou quando vem,
é até curioso, né? Porque realmente as empresas, pelo menos aqui no estado, a gente sabe, e tem até conhecimento no âmbito nacional. Mas o que todo mundo aí, em relação ao que eu sempre falo, com todos que queiram atuar, que eu sou um incentivador, né, para que todos queiram, que venham para esse movimento da RU, que venham atuar na lei, porque transforma vidas não só a nossa, mas de vários, né? Então, mas a primeira coisa é estudar a lei, sabe? Fazer o básico mesmo, ler a Lei 13.465, ler o Decreto-Lei 9310, porque ali já tem muita coisa, já dá para começar a fazer dali, né, muitas questões aí que vão ser questionadas e com isso a coisa começar a acontecer de forma correta, porque eu acredito que o próprio mercado também vai selecionar algumas empresas dessa que não ficam ali atuando de forma correta, sabe? Mas quando essa seleção acontecer, e se acontecer, mas eu acredito que sim, isso vai prejudicar, de certa forma, a Reouve. Então, a gente tem que procurar elevar o nível ali dos profissionais, né? Tá sempre conversando, em debate. Aqui em Minas também nós temos um trabalho muito bem feito do CORE, né? Que é o Conselho Regional dos Administradores, aqui desculpa, de registradores do Estado de Minas. Eles têm, inclusive, um canal no YouTube, tem muito vídeo bacana. Realmente, pessoas capacitadas, inclusive que estão lá no grupo também, algumas. Temos o livro famoso aí da Michelle, que é registradora aqui de Minas, né? Então, assim, em questão de material, para quem quer trabalhar, tem bastante. Lembrando aí que a Gratitude, né, a Dilana, tem um livro também aí do Dr. Altivo, também para quem quiser estudar, tem bastante informação, né? Mas, enfim, eu acho que vir realmente para esse mercado e procurar se especializar. Dando mais finalizando aqui, mas falando sobre a questão de capacitação, nós temos a iniciativa também do Instituto Nacional de Regularização Fundiária, que tem várias aulas lá com os profissionais altamente capacitados. Eu estou lá no meio também, né? Tem uma aula minha lá, não sei se é aula não, mas é um bate-papo. Mas quem não conhece a plataforma aí também é muito bacana. Eu tenho um link aqui na minha bio. Então, vir trabalhar com Reouvo, mas vir fazer de forma correta. E dá para fazer, né? Isso que é Dá, importante. com certeza dá para fazer. Exatamente. E a gente está aqui para colaborar com os colegas que precisarem, se precisarem trocar ideia, a gente está aqui às ordens. Eu sou bem da prática mesmo aqui, não sou muito de dar aula, não, mas eu estou aqui para Reouve raiz, né? Sabe fazer mesmo, tá ali com o pé no chão, né? Estou lá no meio da comunidade, eu gosto de estar no meio, eu sou assistente social, eu gosto de estar no meio do povo. Eu gosto de estar lá escutando, falando para o povo, mostrando os impactos que eles vão ter, né, os resultados, como é que a gente vai trabalhar. Meu linguajar é no popular. Legal, muito, muito bom. Camila, tem mais alguma consideração aí para você, para a gente já finalizar? Porque a Reouve nos chama, né? Agradecer pelo espaço, né? Eu acho sempre realmente muito importante a gente falar do trabalho social na Reúbe. O trabalho ele é muito extenso, né? Não é só a aplicação do cadastro, como a gente falou aqui, ele tem todo um procedimento em que a gente começa com a identificação dessas áreas e a gente finaliza com a entrega desses registros. Na verdade, após a entrega dos registros, como eu falei, fazendo esse acompanhamento, um trabalho socioeducativo, um trabalho de implementar os projetos sociais de diagnóstico que a gente realiza, né, através de políticas públicas. E é amplo, mas é prazeroso, é trabalhoso, mas é prazeroso. E sempre que você precisar da gente aqui, ou se precisar trocar uma ideia sobre as nossas experiências, a gente está aqui à disposição e agradeço muito por abrir as portas. Não, que bom. Não, nós estamos aí juntos na mesma jornada, né? Então, quanto mais profissionais a gente ouvir, é importante para trazer sempre a experiência, né? E a minha ideia é justamente essa, né? Trazer alguns profissionais aí para contar aí o que tem visto e trazer dicas para a gente para que quer cada dia melhorar no procedimento e também para quem quer entrar aí. Vou chamar outros profissionais também, engenheiros, topógrafos, justamente para a gente fazer, outros colegas advogados, justamente para a gente fazer esse percurso aí e todo mundo trabalhar de forma melhor e fazer o que acontecer no país aí, né? Temos muita coisa para fazer, muito trabalho. É isso aí. E te agradeço mesmo, tá? Por ter aceitado o convite aí. Com certeza o bate-papo foi muito interessante. Vou deixar aqui a live salva. Semana que vem estarei aqui de novo aí trazendo um outro profissional. E te agradeço muito, tá? Muito obrigado aí por ter aceitado. Um abraço. Um bom dia. Obrigada Fiquem com Deus aí. pela live. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus todos aí.